Deus promete restaurar a sorte do seu povo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 1, está escrito. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 1, está escrito: E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Vamos lá, diga. E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Diga: Deus dará chuva sobre a terra. Outra vez, Deus dará chuva sobre a terra. Só essa vez, Deus dará chuva sobre a terra. Uma promessa de Deus de restauração para o seu povo. Nós temos falado durante este mês de outubro sobre o verdadeiro quadro da igreja brasileira, como ela se encontra. Uma igreja onde existe um número expressivo de cristãos que insistem em servir a Deus e a Baal. Isto é, pessoas que insistem em servir a Deus e aos seus prazeres carnais. E por essa razão, o verdadeiro avivamento não tem acontecido nas igrejas. A verdade é isso. No seio de muitas igrejas, o verdadeiro avivamento não acontece. Mas o que está acontecendo em muitas igrejas brasileiras é pulo, é dança, é gritaria, é língua estranha, entre aspas, tudo disfarçado de avivamento, mas que não é avivamento. O avivamento, ele está no Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, libertação de todo aquele que crê. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, e o versículo de número 31, Efésios 4 e 31 e 32, ele fala sobre gritaria e diz: toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Então, ele escrevendo aos Efésios, ele aconselha que não só a amargura, a ira e a cólera, mas a gritaria seja tirada de entre vós. Possa ser que alguns aqui não tenham essa experiência, mas eu tenho. Às vezes tem igrejas que a gente vai pregar ou começa a pregar, ou a gente chega e antes de escutarem qualquer coisa, já começa a gritar demais, já começa a fazer um barulho. E para muitos aquela gritaria é avivamento, mas não é avivamento. Paulo aqui escrevendo sobre o avivamento, não é?
ele fala sobre ele, que sede uns para com os outros benignos, onde há avivamento, há benignidade, misericordiosos, onde há avivamento, há misericórdia, perdoando uns aos outros, onde há avivamento, tem o perdão, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, nós já discorremos sobre os seguintes temas este mês. Deus não quer ver o seu povo cocheando, que a gente falou no 1 dos Reis, capítulo 18, versículo 21, que não era a vontade de Deus ver o seu povo mancando, manquejando, não é? Saltando de um lado para o outro. Hoje está na Assembleia de Deus, amanhã está noutra igreja, depois está noutra igreja, depois vem para aqui, depois vai para lá, vai para cá. Então Deus não quer cocheando entre dois caminhos, entre muitas vezes servir a Deus e quer servir ao mundo. Também falamos que não compensa desobedecer a Deus, porque o povo de Israel cocheou entre dois caminhos, e isso é uma desobediência, porque ninguém pode servir a dois senhores. E aí eles tiveram como consequência do cochear, veio uma seca muito grande sobre Israel, de 3 anos e 6 meses. E com a seca veio, claro, a fome, e veio a morte e outras coisas mais, não é? Então hoje nós vamos falar sobre essa promessa de Deus, que apesar do povo de Deus, o seu povo, está cocheando entre dois caminhos, e a praga, o juízo de Deus ter sido lançado para o povo, o nosso Deus é Deus de segunda chance. Então Deus promete restaurar a sorte do seu povo, ou seja, suspender aquela seca, suspender aquela situação. O mesmo Elias que no capítulo 17, Deus levantou e ele entrou em cena e disse a Acabe: viva o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. No capítulo 17, versículo 1, o mesmo Elias agora, no capítulo 18, versículo 1, o mesmo Deus fala com ele e diz a Elias: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Quem pode dar glória ao nome de Jesus, não é? Glória a Deus. Então isto prova que Deus, ele não esquece do seu povo. Glória a Deus. Nós estamos vivendo essa era, esse momento, não é? Essa dispensação, que é chamada dispensação da graça. E nessa dispensação, principalmente, Deus não esquece do seu povo. A Bíblia diz aqui, nesse versículo 1, e sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, ou seja, no 3º ano da seca, quando completava 3 anos de seca. Então Deus agora lembrou-se do seu povo, lembrou-se da sequidão, e disse ao profeta Elias: vai, glória ao nome do Senhor, vai. Foi a mensagem de Deus para o profeta Elias: vai, quer dizer, o ide, o ide levado a sério, vai, ide, glória a Deus, e mostra-te a Acabe, quer dizer, e prega para ele, e diz a ele: darei chuva sobre a terra. Glória ao nome do Senhor, não é? Então, aqui nós encontramos uma promessa de restauração para o povo de Israel. É muito bom, irmão, na vida de um crente, quando ele erra, quando ele faz aquilo que não agrada a Deus, Deus puni-lo, Deus castigá-lo, Deus colocá-lo em situação difícil. Isso é uma coisa muito boa. Seria bom que fosse assim com todas as pessoas, mas nem sempre é assim. Tem gente que quanto mais se afasta de Deus, então nada acontece com ele.
nada acontece com ela. E ele continua se afastando mais ainda. E ainda chega a dizer, depois que eu deixei a igreja, as coisas melhoraram para mim, não é? Mas esse tipo de gente, infelizmente, Deus não tem negócio com ele. Deus só tem negócio com aquele que quando erra, ele corrige. Deus só tem negócio com aquele que quando erra, ele puxa na orelha e diz assim, Antônio, cuidado na tua vida. Sim, glória ao nome do Senhor. E é por isso que muitos insistem em viver da sua maneira, porque eles não são muitas vezes repreendidos. E por que não me pergunte a Deus, porque é que alguns de imediatamente eles são logo corrigidos, Deus chama logo para os carretéis. Tem outros que demoram um pouco, tem outros que a gente nem vê acontecer nada com ele. Mas com quem Deus tem negócio, irmão, é como o pai que ama, é como a mãe que ama. Corrige, glória ao nome do Senhor. Quando precisa colocar de castigo ou uma disciplina, a mãe que ama faz isso, o pai que ama faz isso também. Então, aqui uma promessa de restauração. Diga a Acabe que eu darei chuva sobre a terra. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E o mesmo Deus que providenciou a seca no passado e depois suspendeu a seca e mandou a chuva, ele é o mesmo, ele continua o mesmo, ele continua tendo poder sobre as forças da natureza, tendo poder sobre tudo que existe na terra, no mar, no céu, porque ele é o Senhor dos senhores. E ele não mudou, ele permanece o mesmo. Glória ao nome do Senhor. Então, aqui tem uma promessa de restauração. Mandarei chuva sobre a terra. E quando eu lia esse texto sagrado, eu pude entender que esta é uma necessidade da igreja atual. A igreja atual, na sua maioria, está precisando de restauração. É verdade. Há muitos crentes dentro das igrejas que estão precisando de restauração. Isso é uma verdade. Por quê? Porque hoje há muitos que estão vivendo uma sequidão. Estão vivendo dentro de uma situação difícil, estão em crise. Há muitos que estão com fome, até porque muitos pastores e líderes religiosos, eles não se dedicaram, nem estão se dedicando ao ensino da palavra de Deus. Eles estão preocupados em ser guiados pelo povo e fazer aquilo que o povo gosta. E eles sabem que o povo quer pular, o povo hoje quer saltar, o povo hoje quer plantar bananeira, o povo hoje quer rolar no chão, não é verdade? O povo hoje, é verdade, tem um número expressivo na igreja que está assim. E então esse povo, eles ficam criados nos movimentos que aparecem, não é? Nas modas que aparecem, e eles não são criados com o ensino, com a sã doutrina. Eles são criados comendo qualquer coisa por aí, e eles começam a ter deficiência de vitaminas na sua vida espiritual, como a deficiência no seu corpo, pela falta muitas vezes da vitamina C espiritual, da vitamina D espiritual, da vitamina B12. Por quê? Porque muitas vezes só se vê mais os movimentos e as gritarias. E você vê que hoje a gente vive um tempo que são poucas as igrejas que se alegram ouvindo a doutrina, que se alegram ouvindo a sã doutrina, que degustam a doutrina, a sã doutrina, não é? Que mastigam a sã doutrina, engole a sã doutrina e dá glória ao nome de Jesus de Nazaré. São poucos. Então, é uma guerra que hoje vive em uma sequidão. Mas a Bíblia, ela diz que Deus disse a Elias, vai e mostra-te a Acabe,
porque darei chuva sobre a terra. E o versículo 2 do capítulo 18 diz assim: e foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Então Deus disse: vai, Elias, ide. Isso é o ide imperativo, não é? Ide, pregai para Acabe, diz para ele que eu vou restaurar a sorte do povo. E a Bíblia diz no versículo 2 que Elias, ele obedeceu. Que coisa maravilhosa é quando a gente escuta a voz de Deus e a gente obedece. Deus disse: vai, e Elias, na verdade, ele foi para a glória do nome do Senhor. Então, no versículo 17 do capítulo 18, a gente agora vai ver e presenciar o encontro de Elias com Acabe. Deus disse: vai, levanta-te e vai a Acabe, e diz que darei chuva sobre a terra. E no versículo 17 do capítulo 18, diz assim: e sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: és tu o perturbador de Israel? Já parou para pensar nisso? Chega agora Elias para conversar com Acabe. Acabe, o responsável principal pela fome, pela sequidão no meio do povo de Israel, mas ele estava cego. E quando ele se encontra com Elias, veja o que ele diz: és tu o perturbador de Israel? Que quer dizer, és tu o criador de problemas em Israel? É você o culpado dessa desgraça que está acontecendo em Israel? Então a gente precisa vigiar. Vigie, meu irmão, vigie, minha irmã, vigiemos todos nós do ministério, porque Satanás, ele cega o entendimento das pessoas e faz com que elas invertam as coisas. É a cegueira que estava na vida já de Acabe. E Acabe não conseguia enxergar o seu erro, estava cego espiritualmente. Então, aí é a condição e é a vida de qualquer um de nós. Se a gente começar a ofender a Deus, desobedecer a Deus e dar expansão, na verdade, aos prazeres, nós vamos, aos poucos, vamos ficando cegos, e a gente recebe um trabalhar maligno tão grande na nossa mente, um tipo de uma lavagem cerebral, que a gente se julga correto. É por isso que você encontra nas igrejas coisas que trazem muitas vezes uma indignação, e as pessoas ficam assombradas. Como é que uma pessoa em adultério, não é verdade? Ou na prostituição, ou uma vida desmantelada, é capaz muitas vezes de pegar o pão da ceia e partir em cima do púlpito, não é verdade, irmão? Aí você olha, outros são capazes de pegar uma bandeja de pão, ou mesmo dos cálices, e distribuir com a vida de pecado, com a vida desmantelada, não é assim? Então o que é que faz isso, a pessoa fazer isso? O diabo convence a ele, e ele fica cego, e ele acha, o diabo consegue dar uma lavagem na mente dele, uma desculpa muito grande, que fica dizendo a ele: você pode fazer, rapaz, você tem direito, porque você tem uma mulher que não olha para você, a sua esposa lhe rejeita. Aí começa a trabalhar, aí o homem vai ficando cego espiritualmente e fica na condição de Acabe. Então, meu irmão e minha irmã, veja a situação de Acabe. 3 anos praticamente tinha se passado, e Acabe ainda não tinha reconhecido o seu pecado, não tinha reconhecido o seu erro, não tinha reconhecido que tinha pecado contra Deus. E quando ele se encontra com Elias, ele diz: é você que é o perturbador de Israel, é você que está jogando essa desgraça aqui no meio do povo de Israel, é você o culpado, é você quem cria tudo isso, é o causador de tudo isso. E a gente precisa ter cuidado, glória a Deus, porque nós somos confrontados assim também, não é? A gente que trabalha para Deus, especialmente o pastor,
que tem aquela missão de corrigir, não é, as coisas, ele é visto assim pelas pessoas que estão cegas espiritualmente na igreja. As atitudes dele de correção são vistas por aqueles que estão cegos, como ele é quem está causando o problema, ele é quem é o perturbador, ele é quem está colocando a desgraça na igreja. Não é assim não, irmão. Agora, o que é que acontece? A gente precisa pensar e observar a resposta de Elias, não é? Então, quando Acabe se encontra com Elias e acusa ele de pecado, quando o pecado não estava com ele, a Bíblia diz, ele pergunta: és tu o perturbador de Israel? Então disse ele, Elias disse Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste aos Baalins. Quem pode dar glória ao nome de Jesus? Aleluia! Acabe acusa o profeta, não é? Elias, culpando ele daquela seca. É verdade, por quê? Porque ele foi lá e obedeceu a Deus e disse: olha, não vai chover durante 3 anos e 6 meses. Então, ele culpou Elias por isso, porque foi Elias quem profetizou. E é muito interessante a gente entender isso, irmão, porque Acabe, ele não se dava com Elias, porque Elias só profetizava, Deus usava Elias contra Acabe, porque Acabe só vivia errado. Mas Acabe tinha com Jezabel 850 profetas que profetizavam a favor dele, está entendendo? Profetizavam a favor dele, dizendo que ele estava certo, ele estava no caminho certo. Então o homem de Deus, irmão, tem que ser muito macho, né? Tem que ter muita comunhão com Deus para enfrentar 850 profetas dizendo: Deus está contigo, Deus é contigo, não é verdade? E só ele chegar e dizer: não, senhor, perturbador não sou eu não, perturbador é você e a sua casa. Aleluia, aleluia. Olha, a causa de todos os problemas em Israel não sou eu, disse Elias, mas é você e o seu pai, o finado rei Onri. Sim, teu pai que lançou as adorações aos ídolos também no povo de Israel. Então a culpa não é minha não. A culpa dessa situação é sua e da sua casa, ou seja, da sua família e do seu pai, o finado que já tinha morrido, né? Pois vocês abandonaram os mandamentos do Senhor Deus e adoraram as imagens de Baal. Então, irmão e irmã, a gente precisa ter muito cuidado, sabe? Você tenha cuidado, por quê? Porque a nossa fidelidade do passado não vai garantir a nossa fidelidade do presente. Você pode dar glória ao nome de Jesus. As bênçãos de Deus, a aprovação de Deus do passado da nossa vida não garante a aprovação de Deus no presente, nem vai garantir a aprovação de Deus no futuro, não é assim? Se eu quiser ser aprovado no presente, então eu tenho que produzir frutos, glória a Deus, eu tenho que agradar a Deus também, e não me dobrar diante do pecado e das coisas que o diabo oferece. Então, na realidade, é preciso a gente observar isso, que Elias, ele foi aquele homem corajoso, porque ele profetizou contra o rei. Não é brincadeira profetizar contra o rei. O rei agora com seus súditos, você sabe que quem tem o poder, contudo, muitas vezes quer matar, quer colocar no calabouço, não é assim? Mas eu já falei aqui, que a igreja brasileira, nós não vamos, aleluia, alcançar o mundo, nós não vamos conquistar as pessoas, sendo como o mundo é, como elas são, não. A gente tem que contraditar com o pecado. Jesus chamou você para andar na contramão do pecado, está entendendo? Irmão, nós temos que andar na contramão do pecado. A igreja não foi chamada para ficar andando na mão do pecado, é na contramão do pecado, doa em quem doer, aconteça o que acontecer. Aleluia!
aleluia, aleluia, confrontando a nossa vida, a nossa doutrina. E Elias, ele tinha essa qualidade, porque quando foi dito para ele, é você, ele se defende de não sou eu, é você e a sua casa. Vocês é que estão perturbando. Por quê? Porque ele diz aqui, né, o porquê. Porque vocês, aleluia, eu não tenho perturbado, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguiste a Baalins, não é? Então, é importante que a gente veja isso. A gente não pode ficar calado, irmão, diante do erro. A gente não pode ficar calado diante do erro, não. Diante do erro, a gente tem que contradizer, a gente tem que apresentar a verdade. Porque hoje, o que se vê hoje, não, porque não pode dizer porque vai ofender fulano, aí fulano vai se ofender, não vai ficar mais na igreja. Irmão, a doutrina, irmão, glória a Deus, ela é sã, glória ao nome do Senhor. Camansuí, Tamanaia. Aleluia, conhecereis a verdade vos libertará. Camachandarabaca. Abre bem a tua boca, Deus quer encher você hoje aqui. Aleluia, Deus quer te encher hoje aqui, dá glória a Deus. Aleluia. Que conversa, rei Acabe, que eu sou culpado. Só porque eu orei para não chover, eu orei para não chover porque Deus mandou. E foi Deus quem segurou para não chover, porque Ele tem o controle da natureza com Ele. Eu apenas obedeci a Ele. Mas por que não choveu? Porque veio a fome, por causa da vossa desobediência, sua, do seu pai que já morreu e que passou para o povo de Israel. Então, ele conta e ele abre os olhos, é muito interessante que ele abre os olhos de Acabe. Ele não só diz que Acabe, ele era o perturbador, mas ele diz qual era o problema. E às vezes é isso que está acontecendo. A pessoa está achando que está certo daquela maneira, não é? E não basta você dizer a ele, olha, está acontecendo, você é o causador. Mas tem que dizer o porquê, que é uma maneira de abrir os olhos da pessoa. Porque ele não só diz que era Acabe, que era o perturbador, mas disse o que era que ele estava fazendo, que não estava agradando a Deus. Deixasse os mandamentos do Senhor e seguiste a Baalins, quer dizer, você resolveu abandonar a Deus e seguir a outros deuses. Então é por isso que isso está acontecendo. Então, meus irmãos, segundo os estudiosos, as imagens que eram confeccionadas de Baal, ou os Baalins, que eram vários, mas as imagens, segundo os estudiosos que eram confeccionadas, eram na forma de um touro. Era um touro, eles passaram a adorar um touro. E um touro, segundo os estudiosos, para eles, representava a força, a fertilidade, a cobiça pelo poder e o prazer sexual. Você já pensou, irmão? Irmão, você já pensou? Um povo que sabia da história, já conhecia a história, já sabia que Deus, Ele tinha descido lá no monte, na sarça, e de dentro da sarça, no fogo, tinha falado com Moisés. Ele já sabia, glória a Deus, que Deus tinha mandado as 10 pragas no Egito, no tempo de Moisés. Eles já sabiam que Deus tinha aberto o Mar Vermelho e os pais, a descendência, tinha passado a pé enxuto. Eles já sabiam que as águas do Jordão tinham sido detidas, e Israel passou, e os sacerdotes pegaram 12 pedras para a memória das famílias, para que os filhos, quando fossem crescendo e chegassem em casa, ouvissem as pedras, perguntassem para os pais: papai, que pedra é essa? Aí, meu filho, essas pedras
foram tiradas do meio do Rio Jordão. Elas são testemunha, glória a Deus, que o Rio Jordão se deteve quando ele estava nas águas, na enchente mais profunda, por cima das ribanceiras, mas Deus, através de Josué, sucessor de Moisés, chegou ali, diante do Rio Jordão, e as águas se deteve, e o povo, aleluia, nossos pais, meu filho, eles passaram a pé enxuto, glória a Deus, e essas pedras, meu filho, é a prova que foi tirada de lá. Calma, abre bem a tua boca e dá glória ao nome de Jesus. Você já parou para pensar, você trocar um Deus desse por uma imagem de um touro? Aleluia. Por uma imagem de um touro. Agora por quê? Porque Deus colocou dentro de todo homem, quando Ele criou, a chamada religiosidade. Todo ser humano tem a religiosidade. Foi Deus quem colocou. E quando uma pessoa resolve ser um ateu, ele quer preencher aquela parte da religiosidade que Deus colocou, mas ele preenche com uma coisa errada. Você pode olhar que todo mundo tem um Deus, até o ateu tem um Deus, não é verdade? Tem gente que acredita na ciência e não acredita em Deus, então a ciência é um Deus. Tem outros que dizem assim, o que vale na vida é dinheiro, rapaz. Com dinheiro a gente consegue tudo, com dinheiro na frente, o dinheiro é um Deus. Tem outros que só dá valor e só acreditam nos que os filósofos falaram, os gregos falaram, está entendendo? E eles criam um estilo de vida em cima daquilo. Então os filósofos são os deuses dele. Então todo mundo tem um Deus. Ninguém pode viver sem um Deus, porque Deus criou dentro do homem a chamada religiosidade. É o desejo de se aproximar do Pai e conhecer o Pai. Agora eles se aproximam de maneira errada. Glória ao nome do Senhor. Então, por que é que eles quiseram adorar e trocaram pela imagem do touro? É do mesmo jeito hoje. Por que é que hoje o povo quer seguir a religião da maioria? Por quê? Porque a religião da maioria é como o touro. A religião da maioria são imagens. Tem ouvido, mas não escuta. Tem boca, mas não fala. Tem olho, mas não vê. Tem mão, mas não pega. Tem pé, mas não anda. E se quiser andar, alguém tem que carregar. Aleluia. E se ficar cheio de poeira, alguém tem que limpar. Então por que é? Porque ele quer suprir a religiosidade, que o espírito clama pela religião. A alma clama por Deus. Aí ele quer um Deus que é para poder substituir ou alimentar, resolver esse clamor. Aí ele procura uma imagem. Por que é que ele procura uma imagem? Porque na hora que ele errar, a imagem não fala, ela não vai dizer você errou. Na hora que ele falar o que não deve falar, a imagem não escuta, não vai dizer você não é para falar dessa maneira. Irmão, foi por isso que Israel trocou pela imagem do touro, porque eles saíam para a prostituição, para os adultérios, e o touro ficava lá calado, não falava nada. Você pode dar glória ao nome de Jesus essa noite aqui? E é por isso que até hoje as pessoas trocam, aleluia, abre a tua boca e dá glória ao nome de Jesus. Tem gente na igreja que não pode melhorar de vida, porque quando ele melhora de vida, ele troca de Deus. É uma coisa incrível. Enquanto ele está naquele arroxo, ele está aqui muitas vezes orando. Porque, Senhor Jesus, eu preciso da minha roupa de final de ano. Nunca faltou a minha roupinha, não é assim? Eu preciso da roupa de Natal. Eu quero a roupa de final de ano. Ele está sempre ali clamando, não é? Porque tudo pede a Deus. Não tem, até uma sandália pede a Deus. Deus é o Deus dele. Mas Deus começa a abençoar, não é verdade? E ela começa a ter condição de ter as coisas. Aí o que é a primeira coisa que ela faz? Vai deixando de vir para a igreja. O culto já não é tão mais
mais importante como era. Aparece de 10 dias, 15 dias, porque um crente não pode ficar uma semana sem vir ao templo, irmão. O crente ficar uma semana sem vir ao templo, sem estar doente, ele está com coisa errada na vida dele, irmão. Todo crente, irmão, fiel, que está em comunhão com Deus, ele tem prazer de vir na casa de Deus, irmão. Todo crente que está em comunhão com Deus é como um filho que ama o pai e ama a mãe. Ele se casa, mas de vez em quando vai lá visitar papai, vai lá visitar mamãe, porque ele ama a mamãe, ama papai. Anamaia Demansuita Manabaxaia. Não, mas não precisa ir para a igreja não, porque o povo não lê Bíblia, irmão. O povo não lê Bíblia, aleluia. Irmão, o símbolo da comunhão com Deus é a ida para o templo. O símbolo da comunhão com Deus é a vinda para o templo. Nós estamos vivendo esse tempo de risco, que é o coronavírus, e quem está em risco, claro, vai evitar alguns ambientes. Mas o problema é que outros ambientes que eles deviam evitar, eles não evitam, está entendendo? Mas a igreja tem que sacrificar o Isaac, tem que sacrificar a igreja, tem que sacrificar, entendeu? A comunhão com Deus. Então, na realidade, a gente precisa entender isso. Então hoje está essa situação. Israel trocou de Deus, ficava pulando de um lado para outro, porque ficava livre para os prazeres da vida e dizia: eu tenho um Deus, eu sirvo a um Deus. Então Elias, ele combateu essa mentira, não é verdade? Quando o profeta, ou melhor dizendo, o rei disse: é você o perturbador de Israel? Ele disse: não sou eu, é você e a sua casa e o falecido seu pai. Aleluia. Mesmo depois de morto, veja a referência que foi feita daquele homem. Que coisa triste, não é? Então Elias combateu a mentira com a verdade. Disse: eu não sou. Aleluia. É você e a sua casa. Glória a Deus. O profeta de Deus tem que cumprir a sua missão. Por mais espinhosa que seja, ele tem que cumprir a sua missão. O ensinador, o pastor, o doutrinador, ele tem que cumprir a sua missão. Glória a Deus. E nós estamos vivendo em uma época em que muita gente nas igrejas fazem parte daquele povo que escuta, mas não dá ouvidos à palavra. Ele escuta, mas não dá ouvidos à palavra. Ele escuta, mas ele rejeita a palavra. É uma coisa lamentável, porque é assim, irmão. Aqui mesmo em Solânia, eu vou dizer o que eu sei que é verdade. Tem gente que na hora que escuta, o que não quer escutar não vem mais. Mas sabe por quê? Porque eu não falei o que eu queria ouvir. Eu não vou falar o que você quer ouvir. Deus não fala comigo o que eu quero ouvir. Aleluia. Eu tenho que falar o que Deus quer que fale. Por quê? Porque eu sou um mensageiro. E o mensageiro não tem mensagem própria. Aleluia. Mensageiro não tem mensagem própria, por isso que o nome é mensageiro. Ele recebe a mensagem e ele traz a mensagem. Glória a Deus. Quando Elias foi falar com Acabe e diz assim, ó, Deus vai mandar chuva sobre a terra. Deus vai mandar chuva. Foi Deus que disse: Elias, vai lá e diga que eu vou mandar chuva. Então Elias não tinha mensagem própria. A mensagem era de Deus. Ele recebia e ele levava. Glória a Deus. Depois Deus não disse também: Elias, diz que não vai chover durante 3 anos e 6 meses. Sim, Senhor. Ele foi olhar e ele disse: não vai chover. E disse: mas sobre a minha palavra não vai chover. E não choveu não. Sabe por quê? Porque quando Deus fala, se cumpre. Glória a Deus. Quem tem promessa de Deus aqui? Quem tem promessa de Deus aqui? Quem tem promessa de Deus aqui? Quando Deus fala, Ele realiza.
Elimaia Súria. Em Ezequiel capítulo 2, versículo 1 por diante, está escrito: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Ezequiel: Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Ele e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová. E eles, preste atenção aqui essa mensagem aqui, olha. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. No dia que eu sair daqui dessa igreja, irmão, uma coisa eu tenho certeza, vocês vão dizer: a gente teve um profeta aqui. Deus mandou um profeta. Eles vão saber, aleluia, eles vão saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, aqui é falando para o profeta, ainda que sejam sarça e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás a minha palavra, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Aleluia. Então, é muito interessante aqui esse ministério do profeta Ezequiel. Um homem chamado para profetizar a um povo que não ia dar ouvidos a ele. Você queria uma chamada dessa para você? Principalmente hoje, que as pessoas querem pregar para agradar o povo, para o povo sair e dizer: mas vai, tu viste a pregação de fulano? Mas rapaz, foi um negócio extraordinário. Você quer esse ministério para você? Que quando você terminar de falar, que o povo sair, começar a achar ruim? E reprovar você? E dizer que não era para você ter dito aquilo? Aleluia. Foi Ezequiel. Mas Deus disse: você fale. Aleluia. Quer ouçam, quer deixe de ouvir. Aleluia. Mas você fale. E eu tenho uma palavra de Deus mais aqui nessa noite. Aqui em Ezequiel, no capítulo 9. Quando fala sobre os castigos de Jerusalém. Castigos para o povo de Deus. O povo de Deus estava fazendo aquilo que não agradava a Deus. E diz o texto: então me gritou aos ouvidos, com grande voz, dizendo: fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. Deus resolve castigar o seu povo. E eis que vinham 6 homens, a caminho da porta alta que olha para o norte, cada um com as suas armas destruidoras na mão, e entre eles, ouça, um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta, e entraram e se puseram junto ao altar de bronze.
E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho que tinha o tinteiro de escrivão à sua tinta. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Ouça aqui, eu vou abrir aqui um parêntese. Deus resolve castigar uma parte do seu povo. A parte do povo que estava em pecado. Mas assim como foi marcado o povo, quando o anjo foi passando lá no Egito, e tinha o sangue nos umbrais da porta, e o anjo da morte não matou, Deus manda agora que seja marcado os remanescentes, os crentes fiéis que estão dentro da igreja. As pessoas que estão na igreja, que estão vendo o mal feito, que estão vendo a conduta errada, que estão vendo pessoas mascaradas na igreja, e que está sofrendo e está gemendo, e que está apresentando a Deus e está dizendo: Senhor, tu estás vendo, Senhor. Aleluia. Lembre-se que quando Deus falou com Moisés, ele disse: tenho ouvido o gemido do meu povo. Camacho. E ninguém pense que é somente o pastor da igreja, que muitas vezes vê as coisas erradas, Deus revela, e ele sabe que tem coisa feia, e ele não tem prova, ele não pode fazer nada, e ele fica gemendo. Não é só o pastor da igreja, não. Tem o povo também que geme. Você pode dar glória ao nome de Jesus? Tem o povo que está olhando, aleluia, toda a parte da igreja, olhando tudo e está gemendo. Não é verdade ou não, irmão? É verdade ou não, igreja? E está gemendo. Aleluia. Amansuita, Maia. E está gemendo, e muitas vezes culpa até o pastor da igreja, na inocência, achando que o pastor está sendo conivente, está passando a mão, mas não é nada disso. O pastor está sofrendo igual a você, rapaz. Dê glória ao nome de Jesus de Nazaré. Sofre igual a você. Aleluia. Mas aí chegou o momento da prestação de contas. Aleluia. E ele disse, aleluia: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse, ouvindo eu: passai pela cidade, após ele ferir, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais, matai velhos. Escuta essa aí. Matai velhos, é brincadeira aí? Jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Aleluia. Quem tem o sinal de Cristo na vida aqui? Esse sinal é o sinal da obediência. Abre bem a tua boca, Deus quer encher você. O homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Glória a Deus. Agora veja que coisa, viu? Preste atenção, aqui é para nós aqui, ó. Começai pelo meu santuário, e começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Se você vê em outras traduções, você vai entender que esses homens mais velhos está dizendo: comece pelo púlpito. É isso que está. Comece pelo púlpito, comece pelos líderes,
Comece pelos auxiliares, diácono, presbítero, entendeu? Evangelista e pastor. Comece por eles. Deus está fazendo uma limpeza nesse púlpito aqui. Porque quando eu cheguei aqui, Ele me disse: Anabaxandarabacá. E ai daquele que for atrás de quem saiu daqui. Porque Deus tem uma obra maravilhosa para fazer. Eu estava dizendo a uma pessoa, irmão, que às vezes tem pecados dentro da igreja, ou certo tipo de pessoas, que a presença delas não vai impedir de Deus realizar a obra. Mas tem casos que é com Deus, que Deus tem a personalidade dele, que tem gente que é como Acã. Se não for removido, a obra fica estagnada. Aleluia. Anabaxé. Eu não tenho botado ninguém para fora, agora tenho a doutrina. A doutrina é fogo. A doutrina, irmão, é uma fogueira acesa. E o que tem de vibra dentro da fogueira cai fora logo. É a fogueira acesa. Dê glória ao nome de Jesus. Aleluia! A palavra é limpa. A palavra varre. Camansuíta. Nós estamos vivendo a última hora, irmão. Não brinque não, igreja do Senhor. Jesus vem arrebatar a igreja. Camansuíta, marabaxá. Aleluia. Começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa, que tinham responsabilidade pela casa. Então, irmão, não seja cego, abra seus olhos e perceba quando Deus está trabalhando. Aleluia. Você sabe quem é a pessoa que está mais incomodada comigo aqui nessa igreja? É Satanás, irmão. Sabe por quê? Porque eu estou sendo polícia. Aleluia. Do jeito que a polícia às vezes chega na favela e traz uma perturbação, quem tem suas vidas erradas por aí, quem está com o pé quebrado, os costos estão tudo nervoso, mas há poder no sangue derramado. Então não adianta, irmão. Deus está com Elias. Não adianta, porque Deus está com Elias. São 850 profetas de Baal, mas Deus está com Elias. Você pode dar glória ao nome de Jesus de Nazaré? Dê glória a Deus. Então, irmão, a gente está vivendo a última hora. Os irmãos sabem que a rede social está cheia aí. O que tem, infelizmente, de pastores de renome, não é verdade? Até presidentes, aí tem deles que eu conheço, muita coisa aí, sabe, irmão? E Deus começou pelo altar. Deus começou, irmão, Deus começou, e não é de baixo para cima, não. Ele começou e é de cima para baixo. Ele diz: comece de cima para baixo, aleluia. Então, irmão, te ajeita, regula a tua vida. Aleluia, Massuíta Maia. Porque Deus, ele não suporta mais. Nós estamos no tempo que a Bíblia diz: quem for santo, se santifique mais. E quem for sujo, se suje mais. Aleluia, aleluia. Então, o santo tem que buscar a santidade. Nós temos que ficar mais perto de Deus. Porque Deus aqui, ele traz essa promessa: Elias, vai lá, Elias, e diz que eu vou mandar chuva. Glória a Deus. Diz que eu vou restaurar a sorte do povo. E depois eu vou falar sobre o processo para a restauração. Porque muitas vezes alguém chega e diz: não, é somente Deus falar. Tudo bem, Deus falou, mas teve o processo da restauração. E quem passar pelo processo da restauração e sair do outro lado, vai cantar o hino da vitória. Quem quer cantar o hino da vitória? Quem quer cantar o hino da vitória?